Sabe, essa relação com o Dr. Norton que eu tenho, ela é antiga. E contar uma coisa agora que eu não sei se eu falei frente a frente para o senhor, né? Mas quando meu pai, quando a gente percebeu que meu pai precisava de atendimento, eu contei anteriormente que ele teve um dia que ele puxou todas as coisas do armário, né? E quebrou tudo. Os vasos dele, os vasos de cristal da minha mãe, a porcelana chinesa dele todinha. E naquela ocasião, eu era diretora de um hospital e eu conhecia muito o Prates, que acho que vocês nem sabem o que que era, mas o Prates era uma era um pronto-socorro que só atendia paciente psiquiátrico. E para ele do jeito que meu pai estava, gente, eu nunca levei um tapa do meu pai, nunca, desde pequena, de jeito nenhum, minha família nunca foi de fazer isso. Quando eu tinha que chamar a atenção da gente, colocava na cadeira, chamava, passava, dava aquele sermão danado que era melhor levar uma surra, né, do que o sermão ouvir. E eu me lembro que eu vi o Prates buscando um paciente e ele colocava aquela roupa branca toda amarrada. Eu não queria isso no meu pai. Eu falei, gente, mas aonde é que eu levo o meu pai? Porque eu não sabia. Ele se tratava como equipe do Einstein, mas era o cardiologista, era o gastro. Mas eu falei, irmão, isso daqui não é nada relacionado com cardiologia nem com gastro, né? O que que será que é? Por que que ele está tão agitado, nervoso e agressivo? E ele vinha para cima de mim, né? Nisso eu me lembrei de um arquiteto que eu trabalhava muito com ele também na parte de desenho de hospital, de fluxo de paciente, tudo isso. E ele comentou que ele estava trabalhando, estava fazendo um desenho para uma clínica e ele falou, eu estou achando, eu acho que o médico dessa clínica vai te atender porque imagine, ele falou para desenhar um espaço voltado para a atividade do paciente, para fazer terapia ocupacional, jogos, pintura. Eu falei, bom, me dá um nome. Aí foi quando eu liguei para o consultório do Dr. Norton. Quem atendeu foi a secretária. Ela falou, doutor Norton, não tem horário. Eu falei, moça, de jeito nenhum não, está acontecendo isso, não dá. Eu não sei mais o que eu faço. Aí ela falou, me dá um tempinho e você já te ligo já já. Depois ela ligou e falou, você vem daqui, sei lá, dali a 2 horas. Nesse intervalo, meu irmão chegou e me ajudou a colocar o papai no carro, porque o papai não podia me ver. Se ele me visse, ele vinha para cima para me bater. Aí chegou no consultório do Dr. Norton, sentou. Primeira coisa que ele fez foi arrebentar todo o fio de segurança da porta. O Dr. Norton tinha um fio de segurança que a porta era automática. Então, a primeira coisa que meu pai fez, a gente entrou, sentou, fechou a porta, aí ele levantou, foi lá, arrebentou, tirou todo o fio de segurança, desmontou todo o sistema de lá. Aí conversamos, o Dr. Norton medicou, falou, vamos ver amanhã como é que tá. Aí no dia seguinte voltei e falou, não dá, continua agitado, continua agressivo. Ele falou, vamos deixar institucionalizado. E eu vou tirar, nessa temporada, meu pai se tratava com cardio, com gastro, com isso, com aquilo, tinha assim uma cambada de remédios. Aí o Dr. Norton teve a ousadia de falar para mim, vou tirar toda a medicação. Eu falei, imagine, que é isso? Por que você vai tirar? A senhora é só geriatra, não é cardiologista, não é gastro, vai tirar tudo? Eu preciso tirar tudo. Eu falei, o senhor tira por conta e risco. Se acontecer alguma coisa, a polícia está aqui amanhã por tua causa. Então, era essa a liberdade que eu tive com uma pessoa que eu recém conheci. E a partir daí a gente começou. Papai ficou de fato, ele tinha várias institucionalizações. Essa bendita da doença tem um negócio que ela desidrata o paciente. Então, por mais que você deixasse 1,5 litro, 2 litros de água, desidratava. E aí a gente lutava com essa desidratação todinha. E durante todo esse tempo, foi quando a primeira vez que o papai precisou ficar na clínica, eu falei, ele fica, mas eu vou entrar a hora que eu quiser, o dia que eu quiser. Aí ele me deu autorização e de fato eu tive mesmo, lógico que eu respeitava, mas eu fazia algumas entradas tipo, eu voltava de dar aula de Campinas ou de Mogi, era meia-noite, 1 hora da manhã, eu entrava na clínica para ver se meu pai estava dormindo quietinho, bonitinho, todo cobertinho. E com isso a gente foi crescendo muito num ambiente gostoso. Até que teve uma hora que o Dr. Norton falou, olha, teu pai está de alta, tem que pegar teu pai. Só que o Dr. Norton tinha separado uma técnica de enfermagem, lembra da Marli?
Ele separou essa técnica para ela ficar tomando conta do papai. E meu pai não quis mais voltar para casa. E aí, o que a gente faz agora? Estava de alta, e aí foi aquele sistema ao contrário. Ao invés de você deixar um final de semana na clínica para ir se acostumando, ele teve que passar um final de semana na minha casa para se acostumar com a gente de novo, para voltar para casa. E aí aí foram anos que a gente teve essa convivência. E essa liberdade que eu comentei anteriormente de chegar para o médico e perguntar, falar, explicar, falar, olha, eu não concordo com isso, essa medicação não está dando certo, se bem que naquela época não existia medicação para Alzheimer, né? Papai faleceu em 92, a primeira medicação foi em 94, então era tudo muito novo. Mas essa confiança que a gente tem, eu acho que é uma confiança que só deu resultado. Papai conseguiu sair de tantos apuros, né? Com todo aquele monte de pneumonias, que foram 7 pneumonias, cada uma pior do que a outra, mais as hemorragias que ele teve. E ele conseguia sair de cada uma delas, ele saía, voltava para casa bem, dentro daquilo que se esperava por uma deterioração física que ele estava tendo, além da neurológica, né? Mas essa confiança fez com que ele tivesse uma sobrevida muito boa, né? Então isso eu só posso... Não é porque ele está aqui do meu lado, não, isso eu sempre falei, né? Hoje eu estou falando agora para ele e para vocês, isso para os 30 anos da Brás, que a confiança no profissional médico fez com que o resultado do tratamento do meu pai fosse considerado muito positivo e satisfatório. É o que eu costumo dizer, Vera. Me lembro muito bem do seu pai, tenho ótimas lembranças dele, dos apuros que nós passamos juntos e conseguimos superar várias vezes, e demos mais do que sobrevida para ele, demos qualidade de vida, porque ele foi assistido de uma maneira técnica correta e teve o amor da família, que nunca o abandonou. Então isso é o que faz, é o que eu digo, o médico é um amigo. Se ele não for teu amigo, não adianta, não volta nesse médico. Se ele não se comprometer com você, se não se comprometer com a doença, se não se comprometer com o bem-estar, não apenas do portador, mas também dos familiares, esse médico não serve para tratar, ele pode ser muito bom em alguma coisa, mas nisso ele não é bom. Então eu tenho lembranças ótimas dele, me lembro desde o último momento que eu acompanhei, você foi uma parceira espetacular, confiando na gente, nós fizemos coisas que ninguém tinha feito até hoje. Me lembro que ele passou por várias transfusões de sangue, que nós conversávamos, você falava, não, doutor Norton, chega, não quero mais nada. Eu falei, vamos tentar mais uma vez. A gente fez a transfusão e ele viveu bem melhor e com mais tempo de vida. Então eu acho que esse tipo de médico diferente, é um médico amigo, não é um médico frio que nem te olha direito nos olhos e já vai te receitando e pedindo exame. A primeira coisa, uma tomografia, mas nem conversou com o paciente, né? Não conhece o paciente, então a entrevista é fundamental. No meu consultório particular, eu tenho o privilégio de trabalhar com a minha filha, que é minha assistente, a Giovana, e quando eu entro para atender o paciente, ela já aplicou todos os testes de memória, já aplicou o Mini-Mental, já aplicou o teste do relógio, já aplicou o teste de depressão. Então, quando eu entro, está tudo praticamente mastigado para mim. Mas já foi feito também um vínculo entre profissional e familiar, e isso é fundamental. E mais do que isso, é um médico que seja disponível, aquele médico que não te dá o telefone do consultório ou da casa dele, é um médico que não te atende, é um médico que não serve para você. E é verdade. O começo da Brás foi meio complicado, né, Dr. Norton? Porque a gente... novidade, né? E depois a gente não tinha, assim,
tantos profissionais que se dispusessem a estar falando para um público leigo. E não era só o falar, sabe? A gente tinha que... A pessoa tinha que saber o que falar e como falar. Mas, principalmente, esse profissional saía do consultório dele, né, doutor Norton? Saía do consultório dele e ficava sem trabalhar durante um período de 3, 4 horas. Então, a gente acabava tendo um número pequeno de profissionais que estivessem nos ajudando nisso tudo, né? Porque o começo envolvia foi muito tudo, difícil. né? Era o próprio voluntariado do profissional, principalmente porque naquela ocasião era mais o médico. A gente começou a ter outros profissionais da área de enfermagem, nutrição, físio, fonoaudiólogo, bem mais para frente, né? Eu acho que mais para meados de 94, 95, que começou a surgir esses profissionais, né? Foi a sorte que eu era presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria, então isso agregava, ajudou demais, porque várias pessoas foram envolvidas no processo, tanto da área médica como das áreas também de gerontólogos. Então isso acho que ajudou bastante o começo da instituição. Porque e foi nessa hora que também o pessoal começou a perceber que eles também podiam estar trabalhando de uma forma voluntária, né? Porque também acreditavam. Então, acreditando, trabalhando. E com seriedade, né? E era difícil porque a gente tinha que pegar aquele profissional que de fato entendesse da doença. Eu me lembro que nessa ocasião, lembra quando saiu na manchete aquela reportagem grande de que o familiar estava cuidando da esposa com mamadeira. Então, para dar a medicação e o suco, ele dava na mamadeira, lembra? E a gente, o Dr. Norton, escreveu para a manchete, acho que nem existe mais dessa revista, né? Mas era uma revista, para quem não é dessa época, era uma revista bastante conhecida, tipo Veja, de hoje. E o Dr. Norton escreveu, o Dr. Norton representando a associação, em nome de outros profissionais da própria associação, escreveram para a revista para dizer que não, que esse era o modo errado, a gente não infantiliza a pessoa com doença de Alzheimer, né? Mas eles só queriam que a resposta nossa aparecesse na revista se a gente fizesse o pagamento de uma matéria. E aí a gente não fez o pagamento da matéria, porque não existia essa condição financeira de pagar uma página inteira da revista da Manchete, né? Mas também uma outra manifestação grande da Abras, com o Dr. Norton também capitaneando junto com os outros profissionais, quando apareceu o tratamento via manchobustão, lembra? A gente já estava lá na clínica, era manchobustão, eram duas coisas, manchobustão e uma outra coisa parecida. E tinha gente que pagava esse tratamento, era caríssimo. Pagava caro, deixava de tomar remédio para poder dar para o seu cônjuge esses verdadeiros milagres aí, mercadores de ilusão. Agora, também tem uma coisa de medicamento que eu queria até fazer uma colocação, né? A gente sabe que a doença de Alzheimer ela é extremamente democrática, né? Tanto faz ser pobre, rico, preto, branco, amarelo, instruído ou não instruído. Só que o tratamento, ele é mais fácil para algumas pessoas e bem mais difícil para outras pessoas. A gente já encontrou pessoas no grupo de apoio e a gente já conversou muito sobre isso, de que algumas famílias falam, ou eu compro a medicação, ou eu compro arroz e feijão para minha casa. Então, hoje você tem a facilidade de conseguir algumas medicações na rede pública, mas não é sempre. Eu não sei o que acontece com esses nossos organismos públicos. Aliás, a gente até que sabe, né? O que acontece com o organismo público? Quando chega dezembro, eles acham que o ano acaba e vai demorar um tempão para começar o ano que vem. Só que é um período de 24 horas, então, gente, existe uma coisa chamada planejamento. Só que aí é um planejamento de família, não é um planejamento tipo Ministério da Saúde, não, tá? É um Ministério de Família que fala, a medicação vai acabar, a gente tem a medicação para o mês de dezembro e mais para o mês de... Então, vamos já comprar com antecedência.
Então, muitas vezes as famílias chegam na farmácia de dispensação, né? A gente cansou de ver isso, né, Dr. Norton? E quando chegava no começo do mês, do começo do ano, não tinha medicação. Por quê? Porque não tinha sido feita a licitação, a compra, seja lá o que for. Então, a gente tem essa dificuldade ainda, né? Da medicação, ela não sendo tão fácil para todo mundo que tem Alzheimer. Então, existe muito caso de Alzheimer ainda não diagnosticado, gente. Tem muita coisa. Se a gente pegar mais para o interiorzão do país, onde a gente não tem tantos profissionais que conheçam a mais doença, de 80% não tem diagnóstico. Então, não tem. Então, ainda é muito difícil. Por isso, a importância de uma associação tipo Abraço, porque ela está para o interior do país. Então, quando ela entra para o interior do país, e ela começa a divulgar o que é a doença, começa a ensinar o que é a doença, ela começa a estimular. E se tiver sei lá, se de repente tiver um ginecologista na cidade que é o único, ou um pediatra na cidade que é o único, ele também vai acabar estudando um pouco sobre Alzheimer, porque vai aparecer pacientes com Alzheimer na frente dele. Eu queria finalizar aqui dizendo que para mim foi uma honra, um privilégio de estar aqui com a Vera. Deus me iluminou de ter encontrado a Vera, de cruzar os nossos caminhos, e hoje em dia a gente está aí comemorando 30 anos de uma organização que deu certo, já deu certo, hoje em dia sob a competente presidência do Dr. Rodrigo, e para mim, Vera, realmente eu fico até emocionado em saber que todo aquele esforço valeu a pena. E se tivesse que fazer isso de novo, eu faria isso de novo, sem dúvida nenhuma. Valeu a pena porque o senhor acreditou em mim, sabe? O senhor manifestou toda uma confiança e eu não podia deixar de jeito nenhum essa peteca cair. Essa confiança tinha que... Porque não só pelo fato daquilo do que o senhor fez com meu pai, mas daquilo que eu vi o senhor fazer com outras pessoas também, não era só comigo. Então não era aquela relação de confiança só de Vera e Norton, sabe? Mas era com aquele pessoal todo que estava em volta. Então isso foi muito importante. E do mesmo jeito como é importante também, teve uma temporada que eu falei assim, Dr. Rodrigo não vai conseguir fazer nada, sabe? Primeiro que ele é muito alto, eu sou baixinha, então já tem essa diferença que eu já achava. E aí a gente começou a perceber de que ele deu uma outra conotação da Brás. Então, nessa história de Abraço, esses 30 anos, e finalizando também, o que eu queria colocar é que ela passou por algumas fases. Então, ela passou uma fase de reconhecimento, uma fase de fortalecimento junto a políticas públicas, depois uma fase maior ainda de fortalecimento junto a outras instituições. Mas uma coisa que eu sempre briguei na associação, nesses 27 anos que eu fiquei lá, era a necessidade de uma profissionalização. E a gente não tinha condição naquela época. O Dr. Rodrigo entrou num primeiro mandato, também não teve essa condição por vários motivos, e ele conseguiu dar agora uma conotação mais profissional para a associação. É por isso que ela chegou aqui. E é por isso que a gente vai comemorar os próximos, daqui a 30 anos, agora podendo se abraçar, tá? Que é uma necessidade muito grande que eu tenho de abraçar. Eu não sei ficar sem. Sou de família italiana, então... Já perceberam do jeito que eu falo.